Abre comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos. Capítulo 16 de Marcos. Não preciso falar da alegria que nós estamos por estar aqui, né, com vocês. Muito grande mesmo. E a tentação começou, né, de querer ficar. Não é isso? Mas, como o Lucas disse, temos que andar como ele andou, né? Nós não buscamos bênçãos, porque já temos todas em Cristo. Buscamos as suas ordens, né? Então eu estou muito alegre, feliz. Pena que o tempo é curto e encurtou mais ainda com essa enfermidade aí que apareceu. Mas Deus vai dar outra oportunidade. Eu quero ler Marcos 16, do versículo 5 e o 7, até o 7 só. Amém? Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por estar aqui com a minha igreja, Pai. Quero agradecer ao Senhor, Pai, dessa oportunidade, desse privilégio que o Senhor dá a mim e a minha família. E também orar, pedindo que o Senhor fortaleça, possa restaurar, possa iluminar, possa levantar, Senhor Jesus, cada um deles, a minha família aqui, Deus. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, nessa manhã, Pai. Renovar, Senhor Jesus, a nossa fé, o nosso entendimento, Deus. Pastorear-nos, Senhor Jesus, para o curso, Deus, da Tua vontade, Pai. Por Sua palavra, por Seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, como o Lucas falou, eu até estava perdido no tempo, né? É o primeiro domingo do ano, não é isso? Até achei que era ceia hoje. Natan ceiou com nós ontem lá na Assembleia de Deus. Mas primeiro domingo do ano, não é isso? A gente lê um texto sobre a ressurreição de Jesus. Os discípulos estão diante de um primeiro domingo, uma primeira manhã de domingo, sem Jesus. Ainda não haviam o encontrado. Mas nós estamos com Ele, glória a Deus por isso, no primeiro domingo do ano. Mas não sei como você está com Ele nesse primeiro domingo do ano. Eu não sei como. Os discípulos aqui, eles não estão com Jesus no primeiro dia da semana, nesse domingo da ressurreição, como estavam antes. Eles estão sem esperança. Eles estão sem o brilho de antes, de quem ia de povoado em povoado, de quem andava naquela terra da Galiléia, de quem ouvia aquelas palavras maravilhosas, de quem também estava fazendo as mesmas obras de Jesus. Eles não estão desta forma. Eles estão iniciando um dos seus primeiros domingos agora, cheios de tristeza, cansados, sem esperança, sem saber como vai ser agora. Eu não sei como você está. Quando eu estava pensando nesse texto, eu me lembrei que eu vi uma postagem no Instagram sobre Adão, não sei se alguém aqui viu, que dizia assim que a coisa mais difícil para Adão não foi ele perder o paraíso,
Não foi ele entrar num mundo completamente desconhecido, fora daquele jardim, não foi nada disso. Foi quando chegou a viração do dia, e Deus não estava lá. E o pai não estava mais lá para andar com ele. Eu não sei como você está. Eu não sei como você tem se sentido em relação a isso. Em comparação com algum momento, algum tempo da sua vida, talvez no passado, que você sentia aquela admiração por Deus, como John Piper diz, admiração pela palavra de Deus, aquela admiração. Eu não sei como você está, mas talvez o que os discípulos estavam experimentando aqui seja algo semelhante ao que Adão experimenta. Naquela viração do dia, Deus não desceu mais. E naquela manhã, do primeiro dia da semana, o Mestre não está conosco. E nesse primeiro domingo do ano, eu acho que a coisa mais assustadora, pelo menos para mim, é se eu vou estar mais com Ele durante todo esse ano. Eu confessei algo lá na igreja em Bimirim, nesse último culto de Natal, que no ano retrasado, eu pedi uma coisa só. Como o Lucas falou aqui, é difícil se livrar do misticismo cultural de novos planos, novos projetos, novos propósitos, melhorias. É difícil se livrar dessa ideia, não é? A gente não deveria entrar nessa ideia, porque o dia da salvação é o dia que se chama hoje, e não quando entra um ano, não é isso? Mas eu confessei para eles, eu falei para eles assim, olha, na virada do ano retrasado para o ano passado, eu só fiz um pedido a Deus, só um. Eu queria só uma coisa: melhorar na minha vida de oração, só isso. E eu terminei esse ano insatisfeito ainda, insatisfeito. Como você e esse novo ano estão diante de Jesus? Os discípulos, como Adão, não vêm nesse primeiro dia da semana, nesse domingo. De repente, lembra que de repente, um dia, a infância foi embora e você nem percebeu. Porque a infância eu fico olhando meus filhos, é a vida da alegria, não é isso? Da descoberta. É uma coisa assim, eu falei para a Priscila, quando a gente for para lá, eu quero ficar na rua, eu quero andar ali para o Carvalho, onde eu moro, eu quero ter lembranças. Aí esses dias eu estava meio abatido, eu saí à noite na calçada e fiquei onde eu e ela namorava, que o pai dela só deixava nós namorar no canto da calçada. E nós ficávamos, Jefinho, vendo os aviões, você gosta de avião? Vendo os aviões passar, olha lá avião, olha lá outro avião, e ali namorando até dar o tempo de ir embora, né? E aí ela saiu lá fora, o que você está fazendo aqui? Falei, eu estou vendo uns aviões, me lembrando. E eu olhava na quadra, que eu descia com meus amigos para jogar bola naquela quadra, e eu me lembrava que eu descia sem nenhum problema, e voltava sem nenhum problema para casa. E aí, de repente, um dia foi o último jogo, e ninguém dos meus amigos percebeu, ninguém mais estava lá. Uma das últimas noites ali, eu preparando um sermão de Natal, e eu estava bem cansado, já estava todo o esboço pronto, eu só estava dando uma revisada num comentário, e cansado e dormindo, e o Natan sentado no sofá, já quase 1h da manhã. Eu falei, vamos dormir. Fui colocar ele para dormir, eu precisei dar uma palavra com ele lá, e eu falei para ele assim, não fui eu que falei, né? Deus colocou palavras na minha boca. Eu falei, filho, precisei dar uma chegada junto e dar uma encorajada nele. Filho, essa infância que você construiu na presença de Deus, no campo missionário, conhecendo a palavra de Deus até aqui, não perca. Você não pode entrar na adolescência sua sem a infância, porque se você entrar sem a infância, a adolescência te engole. Eu não tive crise de adolescência igual os adolescentes de hoje têm, a maioria, né? Por quê? Porque eu não perdi essa infância. Embora não tenha sido cristão, eu não perdi essa infância.
Aí eu falei, você vai ter que levar essa infância para a adolescência, para a fase da juventude, para a fase adulta, porque no dia que você perder essa infância, essas fases te engolem, e você vai ser influenciado pelo mundo. É tão interessante isso, que Jesus ele vai dizer, ele não abre mão da infância. Para se converter tem que se tornar como uma criança. O reino dos céus é dos pequeninos. O perfeito louvor vem da boca das crianças. Não devemos perder isso. Eu vejo esses discípulos assim, de repente vivendo uma fantasia, uma coisa maravilhosa, na hora que eles achavam que estava no ápice, é que Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, o povo jogando ali, né, aquelas folhas e dizendo, hosana nas alturas. Eles pensaram, é o ápice do ministério, glória a Deus, está vendo, Senhor? Acho que Pedro pensou assim, porque aqui está aí a Pedro, né? Avisa a Pedro, estava detonado, porque negou Jesus 3 vezes, e Pedro pensou assim, está vendo, eu falei para ele não vai morrer não, o povo vai abraçar ele. Jesus falou, eu vou morrer, e você vai me negar. Não, aí, quando chega lá dentro, ele se assusta, Jesus se entrega. Na próxima manhã, ele está desfigurado. Isaías vai dizer que ele era um homem que não dava para reconhecer, desfigurado. Cadê a infância de Pedro? Cadê aquela fantasia, aquela nova vida que eles estavam vivendo? Acabou. Nós precisamos disso para esse ano, para esse dia, para o dia de amanhã, e até que ele venha. Nós precisamos. Eu não quero tratar nesse texto aqui o contexto apologético, a defesa da ressurreição, nem o contexto teológico. Vocês já têm ouvido muito sobre isso aqui, né, aprendido, nem o contexto cristológico aqui. Mas é interessante que nem Jesus vai tratar nisso aqui depois da sua ressurreição, porque ele sabe que os seus discípulos só vão entender isso 50 dias depois, no Pentecoste. Mas o que ele vai fazer depois da ressurreição? Ele vai onde tudo isso se aplica, a apologética, a teologia, a cristologia. Ele vai resgatar o coração deles. Foi 3 anos de teologia, eles ouviram tudo o que eles precisavam. Eu não sei quantos anos faz que você começou a entender, aprender a respeito da teologia. Mas você precisa do seu coração resgatado. Nós precisamos todos os dias do nosso coração resgatado, onde tudo isso se aplica, tudo que Jesus conquistou pela sua cruz e pela sua ressurreição. Então eu vou falar no campo da atmosfera emocional. O coração deles está partido. O que eu desejo para vocês, meus irmãos, para mim também, a minha oração ali era essa, sinceramente: cura o que é preciso ser curado no meu coração. Cura, porque eu quero força para continuar entregando as minhas forças para o Senhor. Marcos, o evangelho de Marcos, muitos teólogos acreditam também que ele é ditado por Pedro, e Marcos, o discípulo de Pedro, é quem escreve, mas ele é um evangelho direto ao ponto. Ele é bem rápido, se você ler, você vai ver que é algo direto ao ponto, né? Só que ele coloca um detalhe aqui, né? Ele coloca Pedro. Ele fala, Jesus deixa uma mensagem para o anjo, avisar que ele está indo a Galileia, e avisa os discípulos, porque eles estão com o coração partido. Eles não podem começar esse dia dessa forma, porque era o dia que Jesus avisou: a vida vai vencer a morte. A vida entrou de novo na atmosfera do mundo. Eles estão com o coração partido. E então ele coloca um detalhe, ele coloca Pedro nessa questão. E quando eu olho para Pedro, eu olho para mim, eu olho para nós, porque ele sabia que Pedro tinha negado ele 3 vezes. Se a gente for fazer uma recapitulação bem rápida de Pedro, você vai ver em algum momento ele presunçoso, né? Em João 13, não, meu pé não precisa lavar, o senhor não vai lavar meu pé.
É um cara assim que é presunçoso. É uma falsa humildade. Jesus fala, não, você precisa também. Você não dá conta de si mesmo. É como quem estivesse falando assim, eu preciso lavar os teus pés. Você vai ver em Mateus 26, Pedro agora ele está tropeçando na própria performance que ele achou que ele tinha. Jesus leva Pedro, Tiago e João para orar, e Pedro está dormindo. Por 3 vezes Jesus volta lá, no momento mais difícil, e Pedro está dormindo. Pedro vai tropeçando. E por último, uma negação. Ele nega Jesus exatamente como Jesus tinha falado 3 vezes. Jesus sabe que a gente vai negar Ele. E Ele sabe todas as vezes que nós o negamos. Todas elas. Só que, como o Lucas disse aqui, que Ele é um intercessor por nós, como Ele fez por Pedro, Ele disse, o Satanás pediu para te andar como trigo. Lembrando que o Lucas disse, nos esmagar com culpa. Que não consegue mais, que não dá mais, que não dá para brilhar mais, que não dá para a chama acender mais para esse ano. Faz aí uma leitura rápida do ano passado, como foi o teu. Não dá mais. Pedro estava assim, não dá mais. Estava tanto assim que no último capítulo de João, ele volta a fazer o que Jesus falou que ele não ia fazer mais, ele volta a pescar. Ele influencia todos os discípulos a ir pescar com ele. Aí Jesus volta lá de novo, buscar ele, porque esse resgate, como o Lucas disse, não depende de nós, depende dessa graça que nos busca. Então, diante desse texto, eu queria falar sobre a fonte da confissão que nos resgata até o fim. A fonte da confissão, não é a confissão, a fonte da confissão que nos resgata até o fim. Em primeiro lugar, essa fonte é o Pai, é o próprio Pai. Em João 6,37, Jesus vai dizer assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não trazer. E aí a gente falando de Pedro e comparando a nossa fraqueza, a nossa vida com Pedro, eu faço uma pergunta: você já viveu à luz dessa confissão? Dessa confissão, dessa convicção, dessa certeza, dessa chama, que está tudo bem, eu sou filho de Deus agora. Eu não acredito nisso, eu estou vendo Deus, eu o admiro. Eu não sei se você ainda vive na sombra dessa confissão, mas parece que eles ainda, nesse momento, se perderam. Mas é tanto a fonte da confissão que nos resgata até o fim, não está em nós, primeiro é o Pai, que em Mateus 16, quando Jesus pergunta para os seus discípulos no privado: quem os homens dizem que eu sou? E aí, é João Batista, é Jeremias, é um profeta. Pedro faz uma confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitas das vezes a gente está vivendo ainda essa confissão da frase vazia, mas não estamos vivendo da chama que Pedro estava vivendo. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus vai dizer: sim, você é bem-aventurado, seu irmão, porque a fonte que te deu a condição de fazer essa confissão não foi a carne, não foi a sua capacidade de entender e conhecer quem eu sou, foi Deus, foi o Pai. E quando o Pai te dá essa confissão, o Pai te entrega a fé para que você confie que Ele é o Cristo Salvador, que te dá vida, que te acende de novo. Então você não pode ficar perdido, porque Ele vai voltar atrás de você. Ele vai voltar. Pedro, nesse momento, se perdeu dessa confissão. Ele negou ele 3 vezes. Quem foi no túmulo? Foi as mulheres, não foi nem ele. Esmagado.
acabado. Segunda coisa sobre essa confissão, a fonte dessa confissão que nos resgata até o fim, ela é confirmada, e não só por nós, mas pelo próprio Senhor Jesus, que volta até nós novamente. Ele volta a nos buscar novamente. Olha, Pedro, ele vai até tentar mostrar que ele vai manter essa confissão. Lá no Getsemane, quando chegam os soldados, Pedro fala: eu vou provar para ele que eu falei que eu ia estar com ele até na morte. Como? Na força do meu esforço, da minha performance. Puxa a espada, e na tentativa de matar um soldado, ele tira a orelha do soldado. É uma tentativa de ficar se reacendendo pelo próprio esforço, pelas próprias obras, de confirmar a confissão para Jesus pelas próprias obras. E isso não vai funcionar se for isso que você tentou fazer o ano passado e que eu tentei também em alguns momentos. Isso não vai funcionar. Pedro tenta e depois fica confuso, porque Jesus simplesmente se entrega. Os guardas não chegam lá catando Jesus, prendendo Jesus, porque João 19 vai dizer que quando os guardas chegam e dizem: quem é Jesus de Nazaré? Ele levanta e dá um passo à frente e fala: sou eu. Cai todo mundo por terra. Eles levantam, ele fala de novo: sou eu. Eles caem de novo por terra, para mostrar que ninguém está prendendo ele está se entregando. Ele é o Senhor soberano. Só que ele se entrega. Jesus cola a orelha do soldado e fala para Pedro assim: Pedro, se eu precisasse de ajuda, eu pedia para o meu pai 12 legiões de anjos. Pedro fica assustado, porque o propósito era esse, era se entregar em favor de nós e ir para a cruz. Esse era o propósito dele. Então não vai funcionar fazermos como Pedro, tentar reacender isso, sabe, na força da performance religiosa, mas é confiar naquele que volta a nos buscar. Você só precisa saber onde que ele está e como ele está a te buscar. Nós também negamos Jesus por outros tipos de esforços. Pedro negou 3 vezes com medo de ser preso também, porque ficou confuso. Mas o nosso ego, ele é forte o bastante para nos fazer negar Jesus por diversas situações, e da maioria delas boas para nós. Boas para nós. Mas Jesus intercede. Foi o texto aqui, exatamente a referência que eu coloquei, foi o texto que o Lucas leu aqui, 1 João 2,1. Ele intercede por nós, ainda hoje. Ele está à direita do Pai, a favor de nós, ainda hoje. Podia ele esperar naquele túmulo, mas ele deixou um anjo lá, falou: olha, eu já sei que eles vão chegar aqui, fica aí, a mensagem que você tem que passar é essa. Podia ser Jesus aqui, mas ele escolheu nós, como disse Lucas, comedor de feijão e cuscuz. É assim que ele quer ser glorificado, e é assim que ele vai buscar cada um de nós, usando nós, a sua igreja. O terceiro ponto, irmãos, é que a fonte dessa confissão que nos resgata, e até o fim nos resgata, essa fonte ela não seca, ela vai nos resgatar até o fim, é o Pai, é a confirmação de Cristo voltando até nós, voltando para nós, e é a ressurreição. Você tem que viver à luz da ressurreição. Lembra da série de sermão de Colossenses, capítulo 3? Nós já somos ressuscitados em Cristo, no Espírito. No corpo ainda não, mas no Espírito nós já vivemos essa ressurreição. E essa ressurreição pelo Evangelho é que vai reacender essa confissão e vida que eles têm. É a ressurreição de Jesus voltando para eles que vai reanimá-los, que vai dar de novo aquela vida como de uma criança, vivendo, admirando o Pai,
O ano passado, a esposa do Sérgio Ribeiro faleceu, Ana Tereza. Sérgio nunca foi no campo visitar nós, ele não conseguiu ir, até tentou ir, mas não foi. É o presidente da Missão Juvep. Mas, inesperadamente, sozinha, num ônibus, Ana Tereza foi. Foi um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida, porque eu nem tinha muita proximidade dela, né, Lucas? Mas ela foi até o campo onde a gente estava, debilitada ainda, lutando com a sua saúde. Inclusive, em janeiro do ano retrasado, no projeto missionário, ela chegou no meio da noite e dormiu no banco da escola, para não ter que atrapalhar ninguém que estava no quarto dormindo. A mulher do presidente da Missão Juvep foi para um projeto missionário e dormiu num banco duro, dentro da escola onde a gente estava. E foi lá nos visitar. Teve uma oportunidade num culto que a gente fez no Beco. Nossa, que alegria dela poder compartilhar o Evangelho. Mas antes do ano encerrar, ela faleceu. E a gente foi para o velório, né? Vocês ajudaram a gente até a ir para lá. A gente foi, eu, Anderson, Vilma e Noelma, fomos para o velório. Eu estava como os discípulos aqui. Eu estava num momento muito difícil, irmãos. Se eu for falar de lutas aqui, vai ter que fazer uma série de sermão só para mim falar. Muito difícil. Mas, não compartilhando com ninguém, sorrisão na cara, conversando uma série de coisas dentro do carro. Fui. Quando chegou lá, no velório, tinha muita gente. As salas de aula, que a gente fazia aula lá no Radical, no CPM, colocaram televisões assim para quem quisesse ver, assistir o velório, que é onde estava acontecendo, não tinha como entrar. E eu entrei numa das salas de aula, que era o quarto das meninas lá, que era a sala de aula. Entrei lá e sentei, eu e o Anderson, e eu olhando ali. Eu comecei a chorar. E não era nem pelo velório. Eu falei, o povo vai ver eu chorando, vai achar que é por causa do velório, né? Eu comecei a chorar pelo que eu vivi ali, sabe? A admiração por conhecer a palavra de Deus, a oportunidade que eu tive no Radical Sertão ali, de conviver ali dentro, sentar numa carteira, como quem não sabia nada, e ouvir aqueles senhores, aquelas senhoras, aqueles professores falando. Eu me lembrei de Sigrid, que deu aula para nós ali. Eu comecei a chorar, e à medida que eu chorava ali, pensando nisso, nesse momento, porque assim, eu vim para cá, eu falei assim, eu acho que eu nem sei se eu sei pregar, porque eu preguei tanto, eu nunca preguei tanto na minha vida, durante esses 2 anos lá, tanto, que quando eu fico 15 dias sem pregar, parece que você fica até atordoado, você não sabe mais, você sabe, tanto, e eu estou ali, chorando, pensando nessa admiração, porque a gente vai no ministério, aquele negócio, a gente tem que lutar para aquilo não se tornar algo automático, porque quando você está aprendendo, você está ali desfrutando, você está admirando, e é isso que reacende de novo, é se lembrar do que viveu com Deus lá atrás. O livro de Deuteronômio, 33 capítulos, é um compilado de sermão, com aplicações repetidas assim, lembre-se, é a palavra-chave do livro, lembre-se, porque um passado com Deus nunca é um passado com Deus resgata o teu presente e o teu futuro. E eu estava ali chorando, porque eu estava me lembrando, eu pedindo a Deus que eu queria de novo, essa força, essa admiração, no meio do velório dela, chorando. E eu me lembrei de uma passagem bíblica naquela hora, que eu estava chorando, falando com Deus sozinho ali. Eu lembrei da passagem que quando Eliseu morre, Eliseu fica numa cova aberta. Um profeta, honrado do Senhor, sem honra, jogado com os ossos numa cova aberta. E já fazia dias, meses que ele estava ali, só os ossos. E eu ali chorando, me lembrando disso. E aí estava tendo uma guerra, acontecendo uma guerra. E no meio dessa guerra um soldado é morto. Esse soldado é morto e cai dentro da cova de Eliseu. Quando ele cai dentro da cova de Eliseu, ele toca nos ossos de Eliseu, o que acontece? Ele ressuscita. Eu falei, Deus, eu estava chorando, Senhor, a ressurreição, ela nos leva de volta à fonte. Senhor,
usa esse dia de luto, de velório, com o corpo da Ana Teresa aqui, para me tocar e me ressuscitar. Entende? Eu não ia chegar lá e tocar no corpo, esperar que Deus ia fazer um milagre. Não era isso que eu estava querendo dizer. Era a reflexão. Porque era uma serva de Deus. 5 meses com dores que ela mordia um pano. E vários que contou para mim um testemunho desses últimos 5 meses de dor dela no câncer, nunca viram ela murmurar e reclamar de nada. Ela chegou a ganhar enfermeiros para Jesus, nos 5 meses de dor. Eu sabia que era uma serva de Deus ali, e que Deus não fazia diferença entre ela e Eliseu, mas que Deus, naquele local onde Ele me levou, eu quase não fui, em cima da hora, eles já estavam saindo. Eu falei: Deus, usa esse momento para ressuscitar o que eu preciso dentro de mim. E aí, Levi, aconteceu? Eu sinto que ainda não, mas eu ainda creio. Eu ainda creio nisso. Porque ai de mim, se eu não crer nisso. Porque eu já criei em todas as influências que esse mundo tem para dar. E estou farto disso. Mas eu ainda creio. Sabe por quê que eu ainda creio? Porque eu não sou a fonte dessa confissão. A fonte dessa confissão é meu Pai. É o Pai. Se você não crer, não buscá-lo, simplesmente você está perdido. Porque algumas mulheres o buscaram. Essas mulheres levaram a esperança para os homens. A esperança vai vir na boca de nós mesmo, se você quiser crer. Um túmulo sem discípulos, mas o que tinha lá? Mulheres com óleos, não era do terra, aromáticos, mas sem discípulo. Somente as mulheres lá e seus óleos aromáticos. Sabe o que eu penso nisso? Boas expectativas, mas num lugar vazio. Muita gente viveu assim no ano passado. Boas expectativas, e muita gente está pensando nisso esse ano. Já entrou sim com seus propósitos, com seus caderninhos, com as suas agendas, com seus sonhos, com boas expectativas, buscando num lugar vazio. Num vazio. A mensagem de Jesus. Agora eu vou fazer a exposição aqui, viu, pastor? Para você não ficar bravo. A mensagem de Jesus. Você quer algumas aplicações? Versículo 6, a parte C. Saia de uma fé, de um estado vazio. Não é o pastor, muitas das vezes, que tem que confrontar você, ou mim, eu também. Nós mesmos precisamos nos confrontar. A minha fé está aonde? Está num estado vazio. Olha aí o versículo 6. Diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, esse é o lugar aonde havia colocado o seu corpo. Ele tinha avisado elas e eles que ele ia ressuscitar. Aí elas foram lá com perfumes, bons cheiros, não é? Tudo que é bom assim traz um ambiente bom para nós, boas expectativas. Mas ele não estava lá. O lugar está vazio. Nós precisamos sair de uma vida vazia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, se não me engano 17, 18, vai dizer assim, que não foi com ouro e com prata que ele nos resgatou de uma forma vazia de viver, mas foi com o seu sangue, para que não vivamos uma vida cristã no vazio, ou no meio do vazio.
mas cheios do seu Espírito Santo. Como? Cheio do Espírito Santo. Mas como enche do Espírito Santo? Efésios capítulo 5, versículo 18. Sejam cheios do Espírito Santo. Não é estejam, é sejam. É o verbo ser. Porque se a fonte está no Pai, se Ele nos resgatou para Ele, nele, então nós já o temos para sermos cheios do Espírito Santo. E como que faz isso? Cantando hinos, louvores, comunhão. É uma vida de família, fraternal, é uma vida realmente constante no Senhor, constante. Então você quer aí um projeto para o 2025? Efésios 5:18, porque lá fora só tem vazio. Está esperando você ir lá encher alguém, só tem vazio. Segunda aplicação, versículo 7, a parte A, que diz assim: agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. O que significa isso? Ele voltou para nós. Talvez você se sinta longe dele, mas ele já voltou para você. Talvez você pense assim, mas por que o outro consegue? Por que aquele ali parece que ele está tão vivo de Deus, ele fala de Deus? Por que aquela pessoa parece que ela está se reacendendo na igreja de novo? Ela está querendo, sabe, de novo se envolver. Por que eu não consigo? Por que eu só penso nos meus negócios, nas minhas coisas? Talvez você pense isso. É porque você até foi atrás de Jesus com seus olhos, mas ficou lá no túmulo vazio, na vida vazia. Você tem que crer nessa mensagem aqui, na mensagem das mulheres, na mensagem nossa. Você tem que crer nisso aqui, porque Jesus não vai esperar nós num túmulo vazio. Sabe aonde que Ele nos espera? Lá no campo, da onde Deus trabalha. Ele volta para Galiléia. Você quer encontrar Jesus? Volta para o campo onde Deus está trabalhando no mundo. O meu é em Bimirim. O seu, por enquanto, é aqui em Andradas. E não esquece dessa palavra, por enquanto, porque eu vou voltar a repetir o que eu já falei aqui uma vez. Eu não acredito que é só a minha família que vai para o campo missionário nessa igreja. Eu não acredito. Se você não acredita, vai chegar um dia que lá no céu, falar, Jesus, resolve esse negócio aí que eu quero saber quem que era para ter ido. Não foi, o Senhor perdoa, brincando. Mas é fato que não é. Não tem como, gente. Pare e pensa nisso. Você vai encontrar Jesus lá. Sabe aonde? No membro do corpo que você é, e só você pode fazer funcionar esse membro. O dom que Deus me deu não é meu, e não é para me servir a mim, é de alguém. Você tem um dom, você tem que se encontrar. Quer se reacender? Se encontra. Aí o pastor, me ajuda a me encontrar aí. Efésios 4, 11, 17, é o que nós bem temos mais lido. Esse é o trabalho dos líderes. Me ajuda a me encontrar aí. Se confronta. O mundo é forte o bastante para correr essa cidade inteira, 1 hora, voltar, entrar numa academia, fazer crossfit, puxar peso. Eu não estou falando que isso é pecado, mas nós não somos para fazer o que a gente tem que fazer em Cristo e por admiração a Cristo. E aí você pergunta, por que eu não me encontro? É por causa disso, porque Jesus não está lá no vazio. Jesus está na Galiléia lá, Ele não vai esperar ninguém no vazio. Pode levar o dízimo, pode levar, os perfumes dos louvores, pode levar as boas expectativas para a igreja, e volta para o vazio. Você não vai encontrar isso. E por que eu falo isso? Porque o meu maior desejo, irmão, para qualquer pessoa, é Cristo. É Cristo, mas não é Cristo aqui na teologia, na ideia. É Cristo que acende a vida, que admira, que a pessoa admira se viver com Deus. É isso, irmãos. Conclusão, que é uma última aplicação, mas
que não é nós que nos aplicamos, é Ele que se aplica a nós, porque Ele voltou para nós. Versículo B, parte B do versículo 7, que diz assim: vocês o verão lá, não é lá no vazio, é lá. Lá, vocês o verão lá, como Ele lhes disse. Acho que é Mateus, né? Vai dizer assim: por que procurais aquele que vive dentre os mortos? Por que procurar a vida dentre os mortos? Ezequiel 37 é o mundo, o vale dos ossos secos, vazio. Faça isso por você, por sua alma. Faça isso. Você é filho, filha de Deus. Igreja. Por que a gente vai encontrar se a gente fizer isso? Porque foi como Ele disse. E, uma palavra bem fácil, Ele é fiel para fazer isso. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos colocar de pé.